Olá, eu quero fazer um conjunto de vídeos mais curtos em que cada um desses vídeos eu vou chamar um tema que eu considero que faz parte daquilo que eu chamo os mitos da espiritualidade ou daquilo que se chama a espiritualidade, que na verdade eu chamo a área holística, ou seja, a área que não considera apenas uma perspectiva, mas que tenta considerar o máximo de perspectivas possíveis. E para este vídeo em particular, eu escolhi o tema de que com a espiritualidade a vida fica mais fácil. Eu acho que esta ideia não podia estar mais longe da verdade e todos aqueles que têm travado um caminho de busca e de autodescoberta vão de certeza concordar comigo. Não é de todo verdade que ao abraçar esta perspectiva holística sobre a vida, que a vida fica mais fácil. Pode ficar mais rica, pode ficar mais interessante, mas fica de certeza mais desafiante. E uma das razões pelas quais fica mais desafiante é porque, nesta perspectiva holística, uma das coisas que é, eu diria, fundamentais de nós compreendermos é que aquilo que acontece na nossa vida pode ser dividido em duas partes. A parte sobre a qual eu não tenho nenhuma interferência, ou seja, as coisas acontecem ou não acontecem independentemente da minha vontade, mas existe um outro domínio que se calhar muitas vezes nem toda a gente considera, que é o domínio da minha responsabilidade, se quiserem, a minha esfera de responsabilidade. E dentro da minha esfera de responsabilidade há imensas coisas que eu posso fazer ou não fazer. E eu fazer ou não fazer essas coisas vai afetar a forma como eu vou experienciar ou como eu vou viver essas outras coisas sobre as quais eu não tenho controle. Se eu não tiver consciência desta minha responsabilidade, de alguma forma, a minha vida é mais fácil, porque eu passar pelas experiências eu vou passar na mesma, e não ter a noção da minha responsabilidade, de alguma forma, permite-me um conjunto de estratégias para lidar com as situações. Eu posso me fazer de vítima, enfim, há N possibilidades. Mas a partir do momento em que eu tenho noção de que existe uma cota parte que é a minha responsabilidade, ou existe um domínio que é o domínio da minha responsabilidade, onde estão a forma como eu lido com a situação, a forma como eu lido com as emoções que a situação me provoca, a forma como eu entendo que as minhas emoções que a situação me provoca pode estar relacionada com padrões meus de personalidade, de comportamento, pode estar relacionado com experiências que eu vivi no passado e que eu estou a transferir esse conteúdo emocional para a situação. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho noção da minha esfera de responsabilidade, eu passo a não poder fingir que não vejo a situação. Eu deixo de poder passar por cima da situação. Ou por outro, até posso tentar passar por cima, mas é com muito mais esforço, com muito mais custo. E eu gostava de fazer aqui uma distinção, que quando eu falo de responsabilidade eu não estou a falar de culpa. Deixem-me dar um exemplo. Imaginem que há uma pessoa que se cruza comigo, por exemplo, um colega meu de trabalho, e que me diz algo que me magoa. Diz algo que me magoa profundamente. Ele se calhar não tem essa consciência, não tem essa noção, mas ele ao dizer-me, opá, não, por exemplo, pá, tu não estás a conseguir contribuir o suficiente, ok? Por hipótese. E aquilo magoa-me profundamente. E se calhar aquilo magoa-me profundamente não tem, o facto de aquilo me magoar profundamente não quer dizer que a culpa de eu me sentir magoado seja da pessoa por ter dito aquilo. A pessoa, ao dizer aquilo, está a agir dentro da sua esfera de responsabilidade. Ela é responsável pelas suas ações, ela está a agir dentro do seu livre-arbítrio e dentro da sua, se quiserem, dentro do seu palco. E o seu palco é independente da minha vontade, ok? E é independente do meu ser. Ou seja, o facto de ele dizer aquilo e eu me sentir magoado, o eu sentir magoado já está dentro da minha esfera de responsabilidade. Okay? E eu sinto-me magoado, eu sentir-me magoado com aquelas palavras é responsabilidade minha. Não é culpa da outra pessoa. Okay? E provavelmente eu sinto-me magoado porque
aquelas palavras ativam uma ferida que eu tenho dentro de mim, que é e essa ferida pode vir de várias origens. Não vale a pena agora entrar aqui em detalhe de quais as origens possíveis. Mas o que interessa saber é a minha responsabilidade de olhar para essa emoção ou para esse sentimento de eu me sentir magoado e poder trazer uma compreensão de porque é que eu estou a sentir isto, ok? Só é possível a partir do momento em que eu reconheça que essa responsabilidade é minha. Que eu é que sou responsável por estar a sentir aquilo e que eu não estou a sentir aquilo por causa da outra pessoa, ok? E isto, ao abrir esta possibilidade, é verdade que me traz a possibilidade de eu poder acalmar aquela sensação ou de eu poder trazer uma resolução para essa situação. Mas essa possível resolução para essa situação vem com um custo de um trabalho de eu poder expressar uma dor que precisa de ser expressada, de eu ter que analisar aquilo qual é que é a história, qual é que é a minha história que está por trás daquela emoção, daquele sentimento. Ou seja, isto para dizer com este exemplo, se calhar um pouco básico, que não é mais simples, não é mais fácil, ok? Deixa-me trazer outro exemplo um pouco diferente. Muitas vezes há aquela ideia que é isto aconteceu na minha vida ou isto não aconteceu na minha vida porque não estava no meu caminho. Ou porque estava no meu caminho. O facto de algo acontecer na minha vida porque está no meu caminho ou não está no meu caminho não alivia em nada a dor ou a alegria que eu sinto quando as coisas acontecem alinhadas ou desalinhadas com aquilo que são os meus desejos e as minhas expectativas. Aquilo que eu sinto é exatamente a mesma coisa. Quando acontece algo que vai contra as minhas expectativas, isso custa-me tanto, quer eu acredite que isso está certo, quer eu não acredite nem deixe de acreditar que isso está certo ou deixa de estar certo. No entanto, o facto de eu acreditar que se eu estou a passar por aquela situação está certo, é adequado, está em linha com o meu plano de vida, se quiserem, traz-me, aliás, um trabalho adicional. Traz-me o trabalho adicional de perceber, ok, se isto está a acontecer e é contrário àquilo que é o meu desejo, então porquê é que isto está a acontecer desta forma? Ou para quê que isto, qual é que é a função de eu estar a passar por esta experiência? Qual é que é a função de eu estar a sentir esta frustração? Qual é que é a função de eu sentir que existe aqui um obstáculo? Que obstáculo é esse? De que forma o que é que esse obstáculo me está a falar? E estes obstáculos não são coisas externas, é algo interno, ou seja, há uma parte de mim que de facto tem esse desejo que aquilo aconteça, tem o desejo de chegar ali, mas há outra parte de mim que não. E eu preciso de escutar essa parte de mim que não, para compreender, de que forma é que eu próprio me estou a impedir de caminhar na direção que é aquela que eu desejo. Ou seja, isto para dizer, mais uma vez, para reforçar esta ideia de que esta perspectiva holística não é uma perspectiva que facilita o caminho, não é uma perspectiva que faz com que o caminho seja mais fácil. Não, traz mais trabalho, traz mais responsabilidade, traz mais sentido que na verdade é a mesma coisa que responsabilidade, ou seja, a partir do momento em que eu trago para mim a responsabilidade, isso por um lado traz-me poder, porque se é a minha responsabilidade, então significa que eu poder no sentido de que eu posso fazer algo acerca de, ou seja, amplia-me as minhas perspectivas de resolução da situação, mas traz um trabalho adicional, traz um trabalho adicional. Se vale a pena, eu acho que vale muito a pena, porque na verdade muito da sensação de frustração, da sensação de depressão
que nós sentimos em vários momentos na nossa vida vem exatamente de uma sensação de impotência em relação às coisas, que muitas vezes me paralisa e me fecha entre a espada e a parede, no sentido em que eu não vejo como é que eu posso progredir. E na verdade eu perceber que há uma responsabilidade, que eu tenho uma esfera de responsabilidade, que no limite pode ser simplesmente a forma como eu sinto aquela situação, ou a forma como eu lido com aquela situação. O facto de esse poder não significa que eu possa fazer com que a situação deixe de acontecer ou que não aconteça. Significa que eu posso escolher a forma como eu vou gerir, como eu vou lidar com aquela situação. Okay? E o facto de eu considerar esta responsabilidade permite-me trazer esta perspectiva do lado funcional das coisas, ou seja, do propósito das coisas. Em vez de eu olhar para as coisas simplesmente como acasos, a partir do momento em que eu trago esta perspectiva de propósito, em que as experiências elas têm um lado funcional, elas têm um propósito, elas não são ao acaso. Isso dá-me também uma coisa que eu acho que é, não vou dizer essencial, mas que eu acho que é bastante produtiva, que é uma direção. Okay? E muitas vezes eu senti-me perdido, a sensação que eu sentia de me sentir perdido na minha vida era exatamente por não haver essa direção. E eu tentava colmatar essa falha, procurando uma direção externa, uma direção que fosse estável, uma direção que fosse fixa, que fosse rígida. Alguém ou alguéns que me dissessem, olha, é por aqui, é assim, é esta a regra. E a partir do momento em que eu venho a descobrir e que eu venho a cultivar esta direção interna, a primeira coisa que eu percebo é que ela não é rígida, é que ela não é estática. É que esta direção é completamente dinâmica e que de situação para situação, de dia para dia, ela vai mudando de ângulo. E essa mudança de ângulo desta direção dá-me uma paz, dá-me uma liberdade. Coisa que a direção externa, aquela direção que vem de uma norma, de uma regra, de um princípio, não me dá. Ela não me dá essa liberdade, ela dá-me uma inflexibilidade. É esta a linha, é esta a direção, e é esta a direção que tu tens que seguir. A partir do momento em que eu ativo e que eu começo a cultivar esta minha direção interna, eu percebo que eu não tenho que ser escravo de uma direção fixa, que eu posso ir sentindo a cada momento qual a minha direção naquela situação, qual a minha direção de acordo com aquele meu estado de espírito naquele momento da minha vida e adequado àquela experiência que eu estou a viver, que se calhar se for outra experiência, se calhar já não seria adequada à mesma direção, seria adequada a outra direção, mas eu só consigo ganhar esta flexibilidade de direção se a direção for um construto interno, se for algo que eu estou a cultivar internamente e não se for algo que eu estou a olhar para fora à procura de feedback se estou ou não em linha com a direção. E isto só é possível, na minha opinião, a partir do momento em que eu primeiramente eu começo a olhar para qual é que é a minha responsabilidade na minha vida. E eu olhar para qual é que é a minha responsabilidade na minha vida, se eu não considerar uma perspectiva holística, uma perspectiva em que existe não só o plano material, mas que existe um plano imaterial e energético, okay? E que existe uma consciência, vamos chamar assim, maior, eu estou preso. Na verdade, eu estou preso nas mãos dos outros, porque eu coloco esse poder de consciência maior de quem arbitra o que é correto ou o que é que não é correto nos meus pares. E isso limita a nossa liberdade. Então, e essa é uma das razões pelas quais eu acho que é um ato de coragem as pessoas abraçarem esta dimensão holística e dimensão espiritual, e não de todo
escolher um caminho mais fácil. E, e vou terminar aqui. Este foi o primeiro vídeo desta série de Os Mitos da Espiritualidade. Espero que tenham gostado. Se quiserem continuar a seguir este trabalho, subscrevam o canal e eu cá estarei para mais partilhas. Obrigado.